Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao nosso programa A Palavra do Senhor, uma palavra para realmente iluminar a sua vida, o seu dia, sempre tirada da primeira leitura da liturgia diária. Para começarmos o nosso programa, vamos juntos agora fazer a oração do autocuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abba, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves, graças porque sempre estás comigo. Eu reconheço que tudo vem de tuas mãos e que a tua misericórdia permanece para sempre. Pai, cuida de mim, cuida da minha família, daqueles que eu amo, cuida também daqueles que mais precisam, dos doentes, dos pobres, dos que se sentem sozinhos. Ajuda-me também a cuidar de tudo que me foi confiado, a cuidar da tua obra, a cuidar dos teus filhos, meus irmãos. Eu entrego aos teus cuidados todos os meus sonhos, meus planos e projetos. Cuida do meu corpo, da minha alma, da minha mente e do meu coração. Cuida também do meu sustento de cada dia desse ano de 2024. Eu te consagro como o ano do cuidado. Pai, eu sei que sempre cuidas de mim. Se eu tiver que atravessar a água, estarás comigo e os rios não me submergirão. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei e a chama não me consumirá. Pois tu és o Senhor, o meu Deus, o meu Emanuel, o meu Salvador. Lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade e preocupação, pois é o Senhor quem cuida de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu cuidador, tudo Ele proverá. Amém. Muito bem, a leitura de hoje de Gálatas capítulo 3, versículos 7 a 14. Veja, é tão importante, nós estamos lendo basicamente todo o livro de Gálatas essa semana. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, ficai, pois, cientes, que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs, pela fé, anunciou muito antes a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente, porque o justo vive pela fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu tenho tido esses dias uma grande missão de tentar explicar um pouco, porque é tão profundo a Escritura nessas leituras que é difícil explicar às vezes de forma tão breve. Mas ontem estávamos falando sobre esta realidade de viver não só por uma prática externa, que é vazia em si mesmo, mas realmente no Espírito de Cristo, ou seja, na verdade que é a vida nova em Cristo. São Paulo continua a pregação de ontem, vamos dizer assim, a passagem que ele está escrevendo aos Gálatas, aprofundando, explicando mais o que dizia antes. Ele está dizendo aos Gálatas que começaram no Espírito e estão querendo ir para a carne, ou seja, adentrar ou viver as práticas judaicas, melhor dizendo, que na verdade não é a lei, a prática da lei externa que salva. O próprio São Paulo vai dizer que na verdade isso é uma maldição, é uma palavra forte, né? Mas padre, como que é possível que a lei de Deus seja uma maldição? Ele quer dizer, na verdade, que a lei por si mesma, ela não salva ninguém. Porque veja, vamos partir por um princípio só. Primeiro mandamento. É um mandamento, é uma ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é que pode realmente mandar o outro amar? Veja, eu posso dizer a você: ama teu inimigo. Isso pode ser mais atormentador ainda, porque eu estou dizendo a você: você tem que fazer algo.
Mas você vai dizer, é fácil dizer, eu não consigo. Eu não consigo amar tal pessoa. Então, isso é uma maldição nesse sentido que São Paulo está dizendo. Porque te dá uma ordem, mas não te dá força para fazer. Então, o que fazer? Não ter a lei? Não, não é isso. É preciso algo que seja mais forte do que uma lei externa. É preciso uma graça interior que não só me dê um mandamento, mas me dê a força para realizar. Então, sim, se Deus diz, ama teu próximo, teu inimigo, ou ainda mais, ama o próprio Deus sobre todas as coisas, mas Ele mesmo te dá a graça de amar, bom, aí sim, aí nós conseguimos. E é isso que São Paulo está falando, que na verdade a lei pela lei é uma maldição. É preciso não só ter a lei, mas ter a graça que vem pela fé. Por isso, quando ele diz, o justo vive pela fé, ou seja, o homem santo, justo, não consegue ser santo, justo, com o mandamento externo pela lei. Porque o mandamento, a lei externa, não santifica o homem, obriga o homem a fazer algo que ele não consegue. O que santifica o homem é a vida pela fé, porque pela fé a vida se transforma em graça. A graça de Deus concede à pessoa o que ela não conseguia fazer antes. Existe algo difícil para você? Você já sentiu isso? Eu não consigo amar alguém, mas tem o mandamento de amar a pessoa. Eu não consigo viver uma vida de oração, mas o Senhor, pela palavra, ordena, orai sem cessar. Eu não consigo jejuar, mas quantas vezes Jesus disse que era preciso jejuar, a palavra diz em tantas outras passagens. Eu não consigo ler a palavra de Deus. Eu não consigo ser uma pessoa virtuosa, ser paciente. Eu não consigo viver uma vida casta, pura. Mas olha, a palavra diz que os puros é que verão a Deus, disse Jesus. Como é que eu posso fazer isso? É porque você não precisa só da lei, você precisa da graça. Então, não busque apenas viver a lei, porque você não vai conseguir. Busque a Deus pela fé, que vai lhe dar a graça para você viver todos os mandamentos. Vamos orar juntos, Senhor. Nós pedimos hoje, vem em socorro da nossa fraqueza. O próprio Padre Pio tantas vezes dizia, fica comigo, Senhor, se queres que eu te seja fiel, porque senão eu vou te trair. Ou seja, por mim mesmo eu não consigo cumprir os mandamentos. Mas dá-me tua graça, isso me basta, Senhor. É o que dizia São Paulo, dá-me tua graça, Senhor Jesus. O Senhor disse a São Paulo, a minha graça te basta. Então dá-nos a tua graça para cumprirmos a tua vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E não esqueça, Deus está conosco. Aleluia.